Na questão da religião, irmão, você tem o sentido da palavra, mas só que na prática, que os homens fazem com essa palavra não é aquilo que é o sentido da palavra. Então, a irmã Rosângela tem 100% de razão quando ela fala da palavra religião. É isso mesmo, é religação. Só que essa palavra ela não foi usada pela dita religião nesse sentido. Isso aí todo mundo vai concordar, entendeu? É 100% distorcida aquilo que era a religião para ser religião, não é? Nós estivemos dentro desses sistemas aí muitos anos aqui. Tem gente que tem 30, 40 anos de igreja, né? 20, 25, isso é quase uma vida, né? Então você não viu isso acontecer. Embora a palavra signifique uma coisa, mas na prática não significou aquilo, entendeu? Houve sempre, por trás de tudo isso, o que floriu, o que floresceu, foi a maldade do homem, entendeu? Então, o problema nosso, irmãos, eu costumo dizer isso aqui, nunca foi religião, nunca foi igreja, nunca foi judaísmo, nunca foi cristianismo, nunca foi catolicismo. Esse não é o nosso problema. Isso é um problema discutido na história, que a história arrumou esse problema aí, só que não é a realidade. Esse problema não é a nossa realidade, porque nós somos um ser, entendeu? Então, o problema, ele não está no fazer. O problema está onde? No ser. Então, aqueles homens, eles não eram aquilo que eles diziam, entendeu? Então, a pessoa, quando ela vive nessa ilusão, desse ego que ela cria esse entendimento, ela cria algo ilusório fora dela, e por viver aquilo ali, ela acaba acreditando naquilo ali. É essa dita fé da religião, é algo que é uma crença, porque ela acredita naquilo ali, é uma crença, entendeu? E o que é uma crença? Quando você vai vendo isso na história, o que é ensinado dentro das religiões a partir da crença? A crença é como se fosse você acreditar, acredito, acredito. Então a pessoa ela vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo aquilo que ela acha que é certo, como se ela estivesse acumulando alguma coisa com Deus. Aí, quando ela precisar, ela vai e cobra Deus. Ela vai lá, como se fosse no gerente do banco, e fala: Ó, eu preciso de tanta coisa agora, porque eu acreditei aqui no Senhor, eu acreditei no Senhor. Então, eu preciso agora que o Senhor me devolva aqui, por exemplo, 10% daquilo que eu acreditei, porque agora estou precisando disso para resolver um problema. Então, esse foi o trato, né, que foi ensinado para as pessoas. Mas o problema sempre foi onde, irmãos? Sempre foi onde? Foi no ser, irmãos. Então, o que a humanidade tem dificuldade de compreender, olha, até hoje, né, até nos dias de hoje, é assim, quando eles olham para a Bíblia, eles leem a Bíblia, eles olham para a história, eles não conseguem se identificar naquela história. A pessoa não se identifica naquela história. E acha que aquela história ali não tem nada a ver com a vida dela, e tem tudo a ver com a vida dela. Qualquer história que você pegar na Bíblia, ela tem tudo a ver com a sua vida. Tudo a ver. Qualquer uma, irmão. Eu sou do tipo de pessoas que eu olho para a Bíblia e eu enxergo qualquer história, a história dos hebreus, a história de qualquer um, do povo hebreu, do povo judeu, entendeu? Qualquer história aqui eu consigo identificar a falha do homem. E se eu estou identificando a falha do homem, o erro do homem, isso também se refere a quem? A mim. Entendeu? Isso aqui pode ser o erro que eu estou cometendo, pode ser a mesma falha que eles tiveram que eu estou fazendo, que eu estou cometendo. Então, nessas falhas, eu preciso me conhecer. Então, a fé, igual o irmão Alex disse aí, ela não é para você para gerar crentes. Você pode ver que o Paulo ele não pregou uma fé que gerava crentes. A fé pregada por Paulo é para gerar justos e não crentes. Então, quando ele começa a falar da fé, ele fala assim: olha, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, né? Por quê? Porque o crente vive da fé? Não, o crente vive da crença, mas o justo viverá da fé. Então, essa fé é uma fidelidade a Deus. E o que é uma fidelidade a Deus se você não revelar quem você é de fato? Então, o que a religião fez? A religião veio e colocou para os homens que Deus queria mudar você. Sabe por que não está dando certo, irmão? Porque você precisa mudar nesse sentido.
Porque a religião aqui, ela detém o poder de religar você com Deus. Só que não, irmão. A religião não detém esse poder de religar você com Deus. Porque você já está em Deus. Entendeu? O que você precisa entender? Que você, sendo quem você é, Deus não quer mudar você em nada. Ele quer que você seja, de fato, quem você é. Que está sendo distorcido por causa de um ego que foi implantado dentro de nós. Esse ego, ele cresce naturalmente dentro de nós. Por quê? Porque agora, quando nós nos deparamos com o conhecimento do certo e do errado, nós achamos que nós temos agora a condição de decidir tudo na nossa vida. E partir para o lado certo ou partir para o lado errado. Então isso gerou em nós um ego, irmãos, uma visão distorcida daquilo que é a realidade de Deus. Então, quando o homem erra, Deus ele faz duas perguntas para o Adão. Adão, onde você está e quem foi que te disse que você estava nu? E quando ele se dirige para Eva, ele pergunta, o que você fez? Aí entra o quê? Entendeu? O que foi que você fez? Para Eva, ele pergunta o que está de certo e o que está de errado, mas para o Adão ele não pergunta o que é certo e o que é errado. Ele pergunta onde você está e quem foi que falou que você está nu. Então, a pergunta de Deus para Adão é, onde você está agora? Qual é a posição que você está ocupando? Dentro dessa vida, qual é a posição espiritual sua? E quem foi que falou para você que você saiu da presença de Deus? Quem você está ouvindo? E ele se dirige para Eva. O que você fez? Aí entrou o que você fez. Então, a questão da palavra ser verdadeira, irmãos, ela pode estar sendo distorcida, pode estar sendo uma prisão. Então, toda prisão do homem, eu vou trazer um estudo aqui com os irmãos, vou fazer aqui nos próximos dias aí, tentando mostrar para vocês aquilo que é a verdadeira prisão. Não é a igreja, tá, irmãos? Não é a igreja. Os irmãos acham que o problema da humanidade está no sistema religioso, e não está. Não é lá que é o problema, entendeu? Antes de ser religioso, há uma escravidão na mente do religioso e está acontecendo também uma escravidão na mente daqueles que se dizem libertos da religião. Porque agora, antes eles estavam lá no sistema e agora eles só estão acusando o sistema. Então agora eles estão vendo o problema na vida deles porque eles estavam no sistema e agora eles acham que o problema da humanidade é o sistema. Então isso aí precisa ser consertado, a gente tem que pregar para os irmãos entenderem isso aí, que o problema não está no sistema, tá? O problema está no homem. Então Jesus ele veio libertando o quê? A pessoa. Então, por exemplo, se eu prego uma libertação para a pessoa e essa pessoa se liberta de fato daquilo que é a escravidão dela, daquilo que escraviza ela. Só que quando nós falamos de escravidão aqui, os irmãos, talvez eles não tenham tanta noção do que é escravidão daquela época que foi pregado, o que era a escravidão daquela época, porque para nós escravidão é aquilo que nós aprendemos com a história aqui do Brasil ou a história americana, né? É um bando de gente negro que foi escravizado. Talvez a pessoa ache que escravidão é isso aí. Só que não. Quando estava lá no Egito, ou, por exemplo, no Egito, todo o povo, a família Israel, todo o povo, aquela geração toda estava no Egito, eles eram escravos. Mas ninguém estava ali preso, estava sendo subjugado por alguém que estava ordenando as coisas para eles. Mas eles estavam escravos. Eles entraram lá e passaram a ser escravos do Egito. E o que o Egito fazia com eles, irmãos? O Egito separou um local para eles. Vocês conhecem a história. A terra de Gósen. Vocês leram isso aí. Deu para eles a terra de Gósen. E disseram para eles, olha, construam cidades celeiro. Olha como era escravizado o povo. Era dessa forma. Ninguém estava ali batendo neles, chicoteando eles e obrigando eles a fazerem alguma coisa. A escravidão estava no quê? Construa cidade celeiros. Ou seja, sejam acumuladores. Sejam acumuladores. Porque quando você começar a trabalhar para você, você se torna escravo. Então eu deixo você lá, construindo cidade celeiro. E você vai ser escravo do Egito pro resto da sua vida. Só trabalhando para acumular para você.
É o famoso desfrutador. Entendeu, irmãos? Essa é a escravidão humana. Então, o faraó, ele era muito estrategista. Ele tinha muito entendimento de lidar com a humanidade. Então, o que ele fazia? Ele elevava a postos, né, mais sublimes. Por exemplo, tá, eu sou irmão do Bruno Alex. Então, ele chamava o Bruno Alex e falava assim, eu vou te dar um cargo melhor aqui na sua cidade, aqui para você ser o prefeito da cidade. E o Bruno, sendo meu irmão, ele me escravizava. Porque agora ele estava acumulando mais para ele, entendeu? E assim é a ideia de acumuladores, irmãos. Cidade celeiro serve para isso. Quando Jesus ele vem, ele fala a respeito disso. Só que nós talvez não prestamos atenção na fala de Jesus. Ele fala, tinha um homem que plantou e aquele ano ele deu, nunca houve na história da vida desse homem uma colheita tão grande. Nunca houve. Mas esse homem era tão escravo de acumular que ele falou assim, vou desmanchar todos os celeiros que eu tenho, vou fazer celeiros enormes e vou acumular nesses celeiros aqui para o resto da minha existência. Olha só. Aí ele chegou e falou assim, agora eu vou viver. Goza a vida, minha alma, desfrute, que a ideia dos escravos é desfrutar, tá, irmão? Se você é uma pessoa que tem essa ideia, você tem essa concepção de desfrutar, você é escravo. Isso aqui é indiscutivelmente, independente se você está na graça, se você está na religião, se você está na igreja assembleia, qualquer igreja que você tiver, mas a sua mente é de um desfrutador, você é escravo, não adianta. Você é um acumulador, cidade celeiro, entendeu? É escravo, porque você não nasceu para desfrutar. Você nasceu para quê? Para frutificar e não desfrutar. Para você desfrutar, alguém tem que frutificar para você. Entende? Irmãos, não sei se você viveu ou vive ou esteve do lado de pessoas que têm a mente de um desfrutador. Ele é um câncer, irmãos. Ele é um mal, essa pessoa. Ele destrói. Ele fica esperando que alguém faça tudo por ele. E os homens ficaram esperando que Deus fizesse tudo por eles, para desfrutar. Por causa dessa mente escrava. Dessa mente que não entende a sua posição. Então Jesus, ele vem, olha, o que Deus precisou fazer? Ele precisou deixar a sua posição, se fazer carne. E quando ele se fez carne, ele foi revelando o quê? Que ele veio para desfrutar? Que ele veio para aproveitar dos outros? Alguém frutificou para ele? Pelo contrário. Ele foi frutificando para os demais. Revelando o que é uma árvore de vida. Entendeu? Então, a árvore da vida é a árvore de quem entrega. Aqueles que são os sugadores é aqueles que estão ali para comer o fruto daquela árvore. Eu vivo para comer o fruto dessa árvore. Mas os filhos de Deus, eles estão aqui frutificando. Então, se nós estivermos dentro de uma comunidade, onde eu espero que aquela comunidade faça tudo para que eu seja bem favorecido com ela, ou que ela me favoreça, eu sou escravo, irmão. Eu sou escravo dos meus desejos, do meu certo, do meu errado. Eu sou escravo das minhas vontades. Eu sou escravo, não adianta. Você pode, não é o lugar que você vai, não é a religião que você frequenta, não é o tipo de conversa que você tem, entendeu? Não é o fazer certo ou fazer errado. Não é isso. Não tem a ver com essas coisas. Tem a ver com que posição você ocupa. Adão, quem falou para você que você está nu, Adão? Você deixou de me ouvir para ouvir outra voz, Adão? Você comeu, você passou a viver do teu certo e do teu errado, Adão? Ele chama a Eva agora, fala, Eva, o que você fez? A Eva representa o quê, irmãos? A Eva representa o quê na criação? Aquela mulher lá, ela representa o quê? Ela representa a alma. Então, um vai acusando o outro. Entende, irmão? A Eva respondeu para Deus, foi a serpente. O Adão falou assim, olha, eu não queria, mas eu ouvi a mulher que o Senhor me deu. Quando eu não tinha mulher,
tá? Quando eu não tinha essa consciência de certo e de errado, quando essa mulher não fazia parte do meu ser, da minha vivência aqui, tudo que o Senhor mandava eu fazer, eu achava que era perfeito. Eu coloquei nome nos animais, eu dei nome para todas as coisas. A gente tinha uma ligação muito grande, Pai. Nós éramos pai e filho, dentro de um jardim de delícias. Era um pai e um filho. Era um filho que estava dentro da vontade perfeita do Pai. Mas a partir do momento que o Senhor me deu uma mulher, ela começou a me influenciar. E foi por causa dessa mulher que eu participei do certo e do errado. Foi ela que me deu essa condição do certo e do errado. Então, ele pergunta, mulher, por que você deu essa condição ao homem do certo e do errado? Ela julga, ela culpou o quê? A carnalidade. Foi a carne. E essa carne agora fez com que eu olhasse para o proibido e amasse o proibido. E visse no proibido algo bom, algo delicioso, algo que me trouxesse favores. Então eu quis acumular esses favores. E o faraó, entendendo isso, ele dá uma terra para o povo hebreu e dizem para eles, construam cidades celeiro, onde vocês vão acumular. Bom, tudo que o homem quer é o quê? Acumular. Mas eles acumulam para que vida? Para essa vida. E Jesus vem e fala assim, ó, vocês estão tudo errado. Sabe por que vocês são escravos? Porque vocês não juntam tesouro no céu, vocês juntam tesouro aqui na terra. Se vocês entendessem o que é acumular no céu, vocês seriam libertos. Mas vocês não entendem o que é acumular no céu. Vocês só entendem o que é acumular na terra. Então o problema da humanidade está onde, irmãos? Onde que está o problema? Será que está dentro de uma religião? Se fosse a religião, o problema era fácil de resolver, irmãos. Mas não é a religião. O problema é o próprio homem. O homem, ele usa qualquer situação dele para escravizar, porque ele também é escravo. Então ele escraviza por quê? Porque ele é escravo. E na condição de escravo que ele vive, ele não revela a paternidade de Deus. Então ele é sempre um sujeito que está aqui na terra, invocando o divino a seu favor. Invocando os frutos para que ele possa desfrutar. Então ele vive correndo atrás do quê, irmão? De frutos. Eu oro para que Deus me dê, eu oro para que Deus faça, eu oro para que Deus me abençoe. Então, olha só como que é a escravidão de uma pessoa. Jesus, ele se deparou com um povo escravo a tal maneira, irmãos, que ele começa a repreender isso, só que nós, quando olhamos para a história, a gente não consegue identificar isso na história, porque nós estamos escravos, com a mente escrava, olhando para uma palavra com um olhar diferente daquilo que é o de Jesus. O barco, por exemplo, da tempestade. Olha só para você ver. Uma tempestade, Jesus deitado, dormindo, e os discípulos começam a ficar ali todos inquietos por causa da tempestade, a ponto dele chegar e falar assim, Jesus, não te importa que nós pereçamos? Nós vamos morrer aqui nessa tempestade. Vai afundar tudo aqui, vai acabar. E você está dormindo, Jesus. Jesus, ele vem e resolve o problema. E fala para eles, olha, muito bom, viu? Vocês me acordaram, parabéns. É isso mesmo que tem que ser. Eu estou aqui para poder dar o fruto para vocês aproveitarem. É isso que ele fala? Não, irmão. Ele fala assim, olha, vocês não têm fé. Vocês não se revelam filhos. Porque vocês olham para mim e acham que eu sou uma árvore para que dê para vocês a condição de vocês acumularem. Eu vim aqui para ensinar para você que eu sou árvore da vida. E vocês têm que ser árvore da vida. Vocês têm que ter um entendimento de viver da vida. E o que é a vida? A vida é, Deus acabou de fazer o homem, ele disse, multipliquem, frutifiquem e encham a terra. Essa é a sua essência, irmão. Essa é a minha essência. Essa é a nossa essência. De multiplicadores. Você não está aqui para somar, você não está aqui para dividir, você não está aqui para subtrair. Não existe outra conta de Deus. Deus não juntou nós para nós somarmos, para sermos mais, não. Deus, ele é para nós a condição de nós multiplicarmos. Multiplicarmos.
A conta que Deus faz é de multiplicação. Ele pega um pão, ele não divide o pão, como muitos dizem, igual a Bíblia diz, houve uma divisão do pão. Não, houve uma multiplicação do pão, porque Deus não faz conta de dividir, irmãos. Ele vai multiplicando aquele pão. Por isso que há milagre. Onde há multiplicação, ali está o milagre acontecendo. Entendeu? Ali está a mão de Deus, ali está a ação de Deus. Na onde? Na multiplicação. Então, tem gente que olha para aquela situação de Jesus e fala, Jesus estava dividindo o pão. Tem gente que olha e fala, não, Jesus não estava dividindo o pão, ele estava multiplicando o pão, tanto que ele multiplicou que sobrou 12 cestos. Entendeu, irmãos? Ele multiplicou os peixes. Ele não dividiu, ele multiplicou. Então, você, na sua essência, você é o quê? Uma pessoa que soma, uma pessoa que às vezes subtrai, uma pessoa que às vezes divide, ou você entende que você é uma pessoa que multiplica? Entendeu? São condições de entendimento escravo e de entendimento de filho. O filho nunca divide nada. Se você tem no entendimento uma divisão, igual os irmãos falam assim, há uma divisão entre o pessoal que é da religião e o pessoal que é da graça. Há uma divisão. Então você pensa como escravo, irmão. Você ainda é escravo. Porque não há divisão. Entendeu? Nós aqui multiplicamos. Nós multiplicamos o conhecimento, o entendimento, multiplicamos o espírito, nós multiplicamos aquilo que é a nossa essência. Se você viver assim, é porque você já não está mais na condição de escravo, você vive o filho. Você acha que o filho tem algum problema com o pai? Nenhum. Nenhum. Os dois filhos, o filho pródigo lá, da parábola do filho pródigo, um filho falou, olha, eu tenho os meus direitos. Eu sou filho, eu tenho os meus direitos. E eu quero desfrutar dos meus direitos. O que o pai faz? Vai, porque você vai aprender que desfrutar não é ser livre. Você pode estar desfrutando como escravo. E o outro que estava ali dentro fazendo tudo religiosamente certinho, também fazia tudo religiosamente certinho como escravo. Não havia uma liberdade ali, não havia uma libertação. Então, o filho, irmãos, ele tem que revelar a paternidade, ele tem que revelar o pai. E o que o pai é? O pai é multiplicador. O pai é vida. O pai não quer usufruir de nada, ele não está aqui para desfrutar das coisas. Entendeu? Ele vive para que os outros desfrutem, mas ele não desfruta. Ah, mas desfrutar é pecado, irmão Arlindo? Não. É errado? Também não. Mas é uma condição de escravo. É uma pessoa que jamais, com essa intenção, com esse entendimento, com esse tipo de vida, ela jamais vai experimentar o que é o reino de Deus. Mas está salva? Está salva. Ela vai ser um escravo, lá no fim da vida dela, um escravo. Viveu uma escravidão a vida toda, mas ela está garantida com o pai. Ela é filha de Deus, mas é um filho de Deus escravo. Mas há aqueles, irmãos, que não são muitos, que entendem que eles não estão aqui para construir cidades celeiros, para viver na cidade celeiro. Eles estão aqui livres. Então Deus chama Moisés e fala, olha, vamos pregar libertação a este povo. Essa escravidão deste povo aqui precisa ser, então, desfeita essa escravidão. Primeira coisa que eu preciso fazer para colocar esse povo livre, eu vou pôr ele no deserto, para eles aprenderem a não viver mais do desfrute. É o deserto o local que vai fazer com que eu esvazie o meu ego, que vai fazer com que aquelas ilusões do ego sejam agora reveladas a mim. Eu vou ter os meus olhos abertos, porque no deserto, total dependência da árvore da vida. E ainda assim, o povo lá no deserto, mas como era bom quando nós éramos escravos, né? Nós tínhamos o desfrute da carne, nós desfrutávamos da carne, nós desfrutávamos de comida, desfrutávamos de água boa. Como que é bom desfrutar. E aí, você vai vendo o que vai acontecendo na história, né, irmãos? O homem vive do conhecimento
do certo e do errado. O conhecimento do certo e do errado é que faz com que eu seja uma pessoa escrava e não liberta. Então, a nossa pregação, a nossa mensagem, aquilo que é a nossa intenção, é levar aos irmãos o conhecimento para que haja entendimento de que não devemos viver como escravos acumuladores em cidades celeiros, mas nós devemos viver como filhos que frutificam a verdade, a vontade de Deus, a graça de Deus, aquilo que é o querer de Deus. Amém, irmãos? Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me